Olá, amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero deixar uma palavra para vocês, visando tudo o que está acontecendo, mas eu quero, no domingo passado, à noite, domingo passado agora, estava assistindo uma programação falando da violência, né, no país, em específico em algumas cidades. E algumas senhoras foram também entrevistadas, mães de filhos que se foram, né? E a gente fica imaginando como que fica a cabeça de uma pessoa quando passa por situações assim, né? E eu quero ler aqui para deixar uma palavra de ânimo, de conforto para essas pessoas que estão passando por lutas extremas, né? Além das suas forças. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, da segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu assim. Vou repetir o capítulo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18, diz assim. Olha o que ele diz, ó. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de uma glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Bom, o apóstolo Paulo, ele viveu num período, quando a igreja é formada, após a partida de Jesus, a nação de Israel estava subjugada pelos romanos, tá? E ser um cristão naquela época era considerado até praticamente um crime. E havia muitas perseguições e assassinatos. Tá. Como que a igreja surge? A igreja surge para poder trazer um alento. A igreja surge para trazer uma mensagem nova num cenário hostil e terrível. Quando o apóstolo Paulo diz que ainda que o nosso exterior se corrompa, ele está dizendo que o cansaço, né, a fadiga da luta, né, as dificuldades da vida, as negatividades que chegam à nossa vida, as coisas que dão errada, tudo isso ao chegar na nossa vida, tudo isso permeiam a nossa vida. Naquele tempo, tanto os cristãos e não cristãos, eles eram suprimidos. Tanto os cristãos quanto não cristãos. Os cristãos surgem num cenário que já era de hostilidade, de mortes, de assassinatos, em que a pessoa não tinha valor. Se nós não valorizarmos a nós mesmos, né, não descobrirmos o nosso valor, vamos achar que morrer ou passar dessa vida para outra é uma coisa natural. Não é tão simples assim. A mensagem que eu quero deixar, que o apóstolo Paulo deixou para nós, que mesmo que nós sejamos afligidos de alguma forma, aleluia, mesmo que nós sejamos afligidos, mesmo que as dificuldades que nos permeiam, possamos morar em regiões hostis e que não vemos um horizonte, uma vida diferente, e que não vemos em que nada na nossa vida muda. Mas o conselho de Paulo aqui está dizendo que se nós colocarmos o nosso coração em Deus, Ele nos levará a uma condição muito mais sublime.
e nos dará oportunidade de alcançar uma condição melhor da que estamos vivendo. Há situações em que as pessoas vivem em que elas não acreditam que terão vitória na vida. Não acreditam que sairão daquela situação. Há situações, lugares, né? Às vezes a violência está dentro de casa, entre marido e mulher. Muita violência, falta de entendimento, de compreensão. Quando namoravam, diziam palavras bonitas um para o outro, mas agora vive numa guerra constante. E a pessoa não consegue ver o horizonte, não consegue ver uma solução para o seu casamento, a não ser a separação. Quantos assassinatos nós estamos vendo aí? Quantas mulheres estão morrendo? Quantas mulheres estão perdendo a vida porque acreditaram um dia no seu casamento e agora o seu casamento está um inferno? Olha, às vezes as pessoas acham que o mal não existe. O mal existe. Ele não quer que nada direito funcione. Ele não quer que nada que traz normalidade funcione. Ele vai minar a vida da pessoa. Ele vai produzir situações ruins na vida da pessoa. Vai produzir o adultério. Vai produzir a traição. Vai produzir aquela falta de amor um para o outro. Vai produzir desconfiança. E daí pode surgir até o assassinato. Quantas pessoas de bem estão perdendo aí, estão vivendo dias de violência. De todos os níveis, as pessoas estão sofrendo violência. Seja o simples, seja o mediano, seja o mais abastecido. O mal, ele está afetando a todas as classes sociais da nossa sociedade. Agora o apóstolo Paulo falou, olha, ainda que o nosso exterior se corrompa, ainda que nós estejamos abatidos pelas lutas da vida, ainda que nós estamos sendo afligidos pelos problemas da vida, falta de emprego, problemas sociais, violência na nossa cidade, no nosso bairro, aonde não temos segurança, aonde a vida pouco importa ainda, aleluia, ainda que o nosso interior esteja todo, né, afetado por essas coisas ruins e negativas, em que às vezes nós deitamos na cama e não conseguimos dormir. Diz a Bíblia que se nós confiarmos em Deus, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É aquela esperança que nós adquirimos diante de um Deus Todo-Poderoso, em que nos tirará daquela situação em um dia. Olha, eu conheço um senhor, ele é pastor hoje. Ele disse que a mãe dele orou para ele sair daquela vida 27 anos. Precisamos acreditar, precisamos confiar. Jesus ele chega numa situação em que ele traz uma mensagem diferente, num mundo, num tempo difícil. No capítulo 5 de Mateus, Jesus ele traz uma mensagem totalmente fora do que as pessoas estavam vivendo naquela época. As pessoas estavam vivendo sobre o ódio. As pessoas estavam vivendo sobre vingança. Mas Jesus traz essa mensagem, olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus falou, Mateus capítulo 5, verso 44 em diante. Amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos também?
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Olha, aplicar estas palavras que Jesus colocou aqui à nossa vida é difícil. Principalmente quando nós somos afligidos por alguém, maltratados. Principalmente quando nós sofremos violência. Achamos que a nossa vida não tem mais sentido. Achamos que nós não... Alguns até dizem, olha, eu não devia ter nascido. Eu não devia ter nascido. Mas eu quero dizer uma coisa, se você nasceu é porque foi da vontade de Deus. Mesmo que você nasceu de uma forma diferente, se você está vivendo no mundo, é porque o Todo-Poderoso permitiu que você nascesse. Então, se você nasceu, procure entender a tua importância como pessoa. As aflições, elas sempre vão existir, mas nós precisamos batalhar para superar cada uma delas. A cada tempo sofremos uma dificuldade e temos que lutar. Não podemos nos encolher, ficar dentro de casa, deixar de buscar a solução para a gente. Mesmo que nós passamos por situações difíceis, mesmo que esteja faltando alguma coisa, mesmo que você foi afligido, você está chorando, sentindo dor, talvez até pensando em tirar a tua própria vida, porque você não vê sentido de viver mais. Mas há um ser poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, que não quer que você faça isso. Você precisa entender a tua importância como pessoa. De que se de fato você nasceu, você está vivendo, é porque você teve a oportunidade do Todo-Poderoso de nascer neste mundo. Então aproveita a oportunidade que Deus te deu. Lute e saia dessa situação. Os apóstolos, os primeiros 70, 100 anos da igreja, eles passaram um aperto para poder trazer uma palavra de conforto aos irmãos, porque ser crente naquela época era um crime terrível. Se você declarasse que você era um cristão, você era assassinado. E muitos dos irmãos foram assassinados. Muitos dos irmãos saíram de casa para ir para a adoração e não voltaram. Mas não só os cristãos estavam sofrendo aflição, até os que não eram cristãos. A violência era altíssima. Mas eu quero dizer para você, o único que pode trazer paz a uma cidade é o Senhor Todo-Poderoso. Nós devemos orar por todos os homens. Jesus falou que nós devemos orar por todos os homens, para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada. Não devemos confiar totalmente em que os nossos agentes públicos vão resolver tudo para a gente. Nós devemos orar por eles também, para que Deus dê sabedoria a eles, para que eles possam governar com equidade. Mas também nós devemos orar pela nossa cidade, pela nossa rua, pela nossa vila, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. É muito ruim você ver uma pessoa sentindo uma dor profunda de perda. É ruim. Mas ainda que o teu exterior esteja corrompido pelas batalhas, ainda que você esteja deslacerado pelas batalhas da vida, não desista de você mesmo. Não desista de lutar. Porque aqui, o que Paulo diz? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Então resista, lute, busque, clame, peça ajuda. Clame, chame alguém para buscar a Deus com você. Coloque o teu nome na oração. Pede um conselho, converse com uma pessoa idônea. Se abra, conversa, peça ajuda, dialogue. Para que Deus te dê a vitória, abra um caminho novo para você. Só te peço uma coisa, que você jamais desista de você mesmo. Jamais desista da sua importância como pessoa. Jamais desista que se os outros têm oportunidade, você também tem. Está passando provação? Eu sei que está. Mas você pode vencer.
Eu sempre digo que às vezes as pessoas têm a oportunidade de escolher o lado bom da vida e muitos escolhem o lado ruim da vida. E se você que está vivendo esse lado ruim da vida, pisa no freio. Você que escolheu o lado ruim da vida, pisa no freio, repense a vida. Vê se essa vida que você está levando vai te conduzir a um final abençoado ou feliz. Dê meia volta. A Bíblia diz uma coisa, porque hoje o que mais observamos é o que leva as pessoas à violência, uma delas é a gordura dos olhos, conforme está dizendo aqui na palavra de Deus. A gordura dos olhos, a concupiscência da vida. Às vezes o dinheiro, o amor ao dinheiro, a vontade de ser rico, tem levado muitas pessoas a procurarem caminhos obscuros. Mas a vida é curta. Mas Deus nos chama para viver uma vida longa. No livro de Provérbios tem uma palavra que diz: é melhor uma casa onde tem hortaliça, mas a paz de espírito, de que uma casa onde tem o boi gordo e ali há contendas e tribulações, brigas e até mortes. Então é melhor nós agradecermos a Deus pela hortaliça que comemos, mas termos paz, termos um sono tranquilo, do que vivermos numa casa onde tem gordura. Que a sociedade atual está muito preocupada com essa visibilidade, do glamour das coisas. E esse glamour tem consumido muita gente. Esse glamour tem levado muita gente a se corromper e às vezes deixar de existir. Mas Deus nos chama a uma vida diferente. Deus nos chama a uma vida diferente da que os nossos olhos ficam criando imaginações. Deus nos fala que a nossa vida pode ser simples, mas uma vida de paz. Do que nós ficarmos encantados com o glamour da vida e nos corrompermos. E às vezes termos a nossa vida encerrada, sendo que nós poderíamos viver muito mais. Deus nos convida a viver uma vida eterna. E às vezes nós escolhemos uma vida curta, só por causa daquele glamour momentâneo. Essa geração que nós estamos vivendo, ela está preocupada com isso, com o glamour das coisas, com o glamour, com o ter, com o possuir. Mesmo que isso alguém tenha que perder a vida por causa disso. Nessa questão, o ser humano passa a perder a sua importância como pessoa. E as coisas passam a ter, as coisas materiais passam a ter mais valor do que as pessoas. Quando nós, seres humanos, damos mais valor às coisas materiais do que ao próprio ser humano, nós não damos importância à nossa própria vida. E esse momento que a sociedade vive, em que vive na gordura dos olhos, conforme diz a palavra de Deus, faz com que o ser humano não tenha nenhuma importância. É apenas mais um que se foi. Mas não, Deus não quer que nenhum de nós, Deus não quer que nenhum se perca, conforme diz na carta de Pedro. Deus não quer que ninguém se perca. Se o ser humano souber a sua importância, ele não daria mais valor aos bens materiais, ao dinheiro, mais do que a si mesmo. Porque todas as coisas existem por causa do ser humano. Tudo que existe na face da terra, tudo que você precisou criar, tudo que nós estamos vivenciando, as tecnologias que nós estamos vivenciando, o Todo-Poderoso criou e deixou para que nós um dia pudéssemos usufruir. Vai precisar de um carro, tem ali o material. Vai precisar de um navio, tem o material. Vai precisar de um submarino, tem o material. Vai precisar do avião, tem o material. Vai precisar disso e daquilo, o material está ali. O Criador deixou tudo à disposição do ser humano. Mas o ser humano não pode ter essas coisas acima de si mesmo. Porque quando o ser humano tem essas coisas acima de si mesmo, tirar a vida do outro, pouco importa. Perder a vida, pouco importa, não.
Aquilo que Deus está propondo para a raça humana, aquilo que Deus está propondo para a raça humana é muito mais do que alguns trocados que podemos ganhar. E às vezes nós não entendemos isso. E às vezes nós entramos por um caminho ruim, entramos por uma vereda ruim, machucamos pessoas, e às vezes pessoas sofrem, estou dizendo assim no modo geral das coisas, as pessoas são machucadas, as pessoas entram num sofrimento agudo, em detrimento de uma só pessoa que queria se satisfazer. Não, Deus quer que todos se deem bem. Deus quer que todos tenham alimento, Deus quer que todos tenham suas moradias, Deus quer que todos tenham sua vida plena. Mas o ser humano não pode ter os bens materiais acima da sua própria vida, porque sendo assim, ele não vai valorizar a sua própria vida. Por isso que muitos partem dessa vida tão cedo demais. Por isso que muitos dos nossos jovens e adolescentes estão caindo, sucumbindo, vivendo em um estado insano, aonde a vida não tem importância. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não quer que ninguém se perca. Então o apóstolo Paulo diz para você que está sofrendo, ainda que o teu exterior esteja machucado, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja em lágrimas, ainda que você esteja vivendo uma vida de negatividade, ainda que alguns dizem que para você não tem jeito, ainda que alguns dizem que para você acabou, ainda que alguns dizem que para você não existe mais solução, o Todo-Poderoso está dizendo que tem sim. Clame a Ele, busque a Ele e Ele te dará a vitória. Ele tem certeza que você vai sair desta situação em que você está vivendo. Nesse momento eu quero fazer uma oração para todos vocês que estão passando por lutas e provações. Eu estou estreando aqui no TikTok, eu não sei usar isso direito, mas eu quero de alguma forma contribuir positivamente na sua vida. Eu quero de alguma forma contribuir positivamente na sua vida. Eu quero te ajudar de alguma forma. E juntos nós vamos chegar lá. Senhor Deus e Pai, eu não sei aonde essa gravação pode chegar, mas eu quero apresentar a Ti as pessoas que estão sofrendo, passando por provações, passando por privações, ó Pai, das coisas até. Não vê horizonte. Aquele, ó Pai querido, está desempregado, aluguel venceu, as contas venceram, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar a luz, a água, todas as coisas venceram, Pai, teu filho está desempregado. Abre as portas para ele, Senhor, para ela, para esta moça, para esse rapaz que está vivendo vida dissoluta, meu Deus. Talvez os vícios, ó Pai, assumiram o controle da vida desses jovens e adolescentes. Meu Deus, desperta a estes jovens e adolescentes de que a vida deles é muito mais do que isso e que eles possam alcançar uma vida excelente e que eles tenham a oportunidade de escolher, ó Pai querido, o lado bom da vida, que não sejam consumidos pelos vícios, ó Pai. Abençoa estas famílias, ó Pai, que estão passando por angústias, tristezas profundas, dificuldades, Pai. Ó Senhor, olha, visita os lares agora em que a angústia é extrema, a dor é extrema, a dor da perda, Senhor. Conforta esta mulher, porque é mãe, conforta este pai, conforta esta família, meu Deus querido, e traz paz a estas vidas. Traz a eles um horizonte novo, Senhor. Traz a eles uma oportunidade, Pai, que eles precisam de superar o que estão passando, de superar as batalhas que estão passando. Senhor, abre portas que estão fechadas, Senhor. Vem tirar os impedimentos da vida dessa pessoa. Essa pessoa que há muito tempo procura emprego e não consegue. Abre portas, Pai. Dá a esta pessoa a oportunidade dela conseguir alcançar a vitória. Esta moça, este rapaz, esse senhor, esta senhora. Meu Deus, abençoa, ó Pai querido, as cidades do nosso país, ó Pai.
Abençoa as famílias do nosso país, das demais nações, aonde há, Pai, uma pessoa passando por sofrimento, por angústia, que o Senhor venha, Pai querido, dar a essas pessoas o livramento. Querido Deus e Pai, eu quero entregar cada vida nas Tuas mãos. As empresas, ó Pai, estão passando por apertos e dificuldades, para que essas pessoas, ó Pai querido, possam, ó Pai querido, alcançar a vitória que elas precisam, Pai. Toma estas vidas nas Tuas mãos. É que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a tua vida. Eu ainda não sei usar o TikTok direito, mas numa próxima oportunidade, estou gravando num horário já próximo das 7 horas. E esse horário as pessoas começam. E nesse horário as pessoas já começam a ligar para a gente, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, te dê vitória, no nome de Jesus. Nós falamos na próxima. Meu nome é Marcos Roberto, tá? Meu nome é Marcos Roberto, a minha missão é essa. É te ajudar, é tornar o teu dia melhor. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Deixa aí teus comentários. Se você quiser pedir oração, peça oração. Vou gravar o teu nome e vamos orar por você. Amém? Fiquem com Deus.